Começando a configurar a transmissão, tá parecendo que tá transmitindo, mas não tá ainda. É, é da Ambra University, né, Luciana, esse Washington me Tô, linkou. tô, microfone. tô soltando. Ah, Washington. Washington me linkou. Mudou. Estamos ao vivo. Olá, pessoal. Estamos em mais um evento aqui do nosso Centro de Mediação. E hoje nós temos um tema de mediação familiar, e a gente sabe, né? A gente já acompanha aqui há tanto tempo nossos eventos, já estamos indo para o terceiro ano aí do Centro de Mediação, e a gente percebe que toda vez que o tema é alguma coisa referente à mediação familiar, a gente tem um movimento bastante grande, claro, né? Todo mundo se identifica de alguma forma, todo mundo tem família, ou teve, né? Ou tem algum envolvimento familiar com alguém. Então, nos é muito caro esses temas, né, da mediação familiar e das famílias, das composições familiares, enfim, tudo que permeia a mediação familiar. E hoje nós temos uma convidada muito querida, Caroline Cordoni, e a Caroline vem falar sobre as especificidades da mediação familiar. Então, é um tema bastante amplo que gera já uma curiosidade, um frisson aqui, porque a gente sempre está atento a tudo que permeia todas as áreas da mediação, né? Mas a mediação familiar é um tema bastante carinhoso aqui para nós, né? A Caroline é especialista em direito familiar, em mediação familiar também, então, com certeza, vai nos trazer aí, fortalecer o nosso conhecimento, agregar na nossa formação continuada. Caroline, muito bem-vinda ao Centro de Mediação. A gente tem bastante alegria e orgulho, né, dos nossos convidados, e você, que eu tive o prazer de conhecer lá, com o nosso amigo em comum, o Henrique Ferrari, em Blumenau, então não poderia deixar passar essa oportunidade de trazê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda e te passo a palavra. Muito obrigada, Luciana. Boa noite. Muito obrigada. É uma honra estar aqui conversando um pouquinho do que é a mediação familiar, né? E isso daí, para mim, é uma felicidade. Eu fico muito honrada pelo convite, muito feliz em poder estar falando e compartilhando um pouquinho do meu trabalho, porque é importante as partes terem conhecimento, o poder judiciário, a sociedade em si só, que todos acabam ganhando com isso, né? Isso daí é uma cultura nova com relação à mediação familiar, ao poder judiciário, que vai estar abrindo uma porta diferenciada e acolhendo as partes, ainda mais quando a gente fala em mediação familiar, quando a gente fala em famílias, em pais, em crianças ou idosos, ou sucessões também, quando a gente perde um ente querido e daí vai para o direito sucessório. Então, temos um leque muito grande quando a gente fala em mediação familiar. Então, tá passando isso um pouco daquilo do meu dia a dia, do que eu trabalho, do que eu aprendo também. A gente aprende muito com as partes. Então, é um eterno aprendizado. Passar isso um pouquinho é muito gostoso, porque a gente está relembrando tudo e fazendo link com muitas situações que acontecem no nosso dia a dia. Então, vou compartilhar um pouco do meu trabalho aqui, que eu fiz alguns slides, tá? Para a gente estar seguindo mais ou menos uma ordem da gente tá passando o que, que é a especificidade, deixar mais claro possível, tá? Bom, quando eu falo o que que é mediação familiar, né? Para mim, eu coloco aqui a Lisa Parkinson no livro de mediação familiar, que para mim é uma bíblia.
o livro dela. É maravilhoso como ela trabalha com as famílias. Ela tem, claro, né, um norte tudo europeu, então ela trabalha de uma maneira um pouco diferenciada do que aqui no Brasil nós trabalhamos. Mas eu digo que eu acabo pegando muita coisa dela e agregando na mediação familiar, e que isso ajuda muito a realizar um acordo e ser satisfeito para todas as partes, inclusive para as crianças. Tá? Então, ela coloca que trata-se, eu coloquei bem do jeito que foi traduzido, né? Trata-se de um processo para famílias em transição, de uma estrutura familiar para outra. Os seus objetivos consistem em facilitar a comunicação, tomar decisões cooperativas e renegociar o relacionamento. É o que eu falo sempre quando as famílias vêm me procurar. Nós temos que restaurar a rota, ver o que que a gente pode fazer, renegociar a rota. Vamos ver o que que nós podemos juntos construir um novo caminho, uma nova rota que antes teve uma família que tinha um pai, uma mãe, uma criança, e agora nós temos que reestruturar. Quando é um divórcio ou uma dissolução, eu estou falando. Ou quando é um idoso também, que é uma parte da específica, uma parte especial da mediação familiar, e que hoje está existindo muito, né, Luciana? Porque os idosos, eles estão existindo muito mais idosos e vão existir muito mais idosos ainda, e esses filhos têm que estar preparados para conviver com essa pai ou essa mãe, ou os dois que estão ali. E muitas vezes eles não sabem, a nossa sociedade não está preparada. Então, a gente tem que recalcular essa rota, porque muitas vezes esse pai, essa mãe que é idoso, ele tem um filho que também já é idoso. Ou ele tem vários filhos e um tem a questão financeira boa, o outro já não tem, mas ele tem um tempo dele para se doar. Então a gente vai ter que recalcular qual é a rota, o que que fica melhor satisfeito para todas as partes, todos os filhos ali, para poderem ajudar esse idoso. E quando eu falo em direito sucessório, também na mediação familiar, nós também temos que recalcular a rota com relação a partilhar esses bens com várias pessoas que estão ali que muitas vezes não se conhecem, às vezes não se conhecem. Vem um filho que ele não tinha vínculo nenhum com esse falecido, ou, enfim, a gente tem que escutar. Isso que é o mais importante da mediação familiar, ter uma escuta ativa. Até porque o diferencial maior da mediação familiar, eu acredito, para todas as outras mediações e conciliação, é que na mediação familiar, né, Luciana, nós temos um passado muito forte, muito marcante. Essas pessoas, eles já tiveram uma relação ou de casamento, ou de união estável, ou de pai e filho, né? Mas que não teve uma união entre os pais, entre os genitores, mas existia um vínculo, então já existia um passado. E que agora existe um problema, um conflito, uma demanda, que por isso estão nos procurando. E que certamente, a maioria das vezes, nas sessões de mediação, na mediação, quando a gente está falando em família, existe um futuro, porque vai continuar essa relação de pai e mãe, vai continuar essa relação do idoso com os filhos, e vai continuar essa relação que existe a sucessão, que vai ter que ser conversado com relação ao espólio, e vai ter que ser decidido como é que vai ficar os bens desse falecido que deixou. Então, nós temos um diferencial bastante grande aí, que, como eu estava falando, o passado, o presente e o futuro. Essa é a maior diferença. As causas relacionadas da mediação familiar, né, como eu coloquei, muitas vezes é o divórcio e a dissolução quando tem a união estável. Nós falamos aqui sobre guarda também, que vem juntamente quando tem uma criança envolvida ou um adolescente, para como que vai ficar com quem vai ficar essa criança e qual é o tipo de guarda.
Aqui, a Lisa Parkinson, no livro de mediação familiar, ela é bem clara e específica com relação à conversa com essas crianças, dependendo da faixa etária delas. E eu gosto muito de conversar com essas crianças, se possível, se elas têm interesse também, quando é pré-adolescente ou adolescente, que faz uma diferença enorme quando a gente escuta esses adolescentes ou pré-adolescentes, quando é necessário. Claro, quando não, quando é bem tranquilo, daí a gente os pais mesmo já sabem qual o tipo de guarda. A convivência, quando a gente fala em convivência, é importante a gente salientar que muitas vezes, né, como eu coloquei antes, existe um passado, algumas vezes, não muitas vezes, mas algumas vezes, nós temos alguma medida protetiva dessas crianças. Esse que é o diferencial muito grande também, que não existe nas conciliações. Por exemplo, um acidente de carro, a gente não vai ter, né, esse tipo de questão. Não existe um passado. Aconteceu o acidente, um momento. E depois vamos ver o que a gente pode fazer para resolver essa questão. Mas não existe um passado, uma relação passada. Então, essa questão da convivência, a gente tem que cuidar muito, porque com a medida protetiva que existe, vai ter uma terceira pessoa envolvida, que quando existir uma convivência, essa criança ela vai estar, na maioria das vezes, ou quase sempre, assistida por essa terceira pessoa. Então, esse é o diferencial e o cuidado maior que a gente tem que ter, quando a gente fala em mediação familiar. Como que essa criança vai estar convivendo com o genitor ou com a genitora, né, com chamado visitas, que eu não concordo muito com essa nomenclatura, né, Luciana, não é visitas para mim, é convivência. O teu pai ou a tua mãe não vai visitar o filho, ele vai conviver com o filho de forma diferente de como se eles estivessem juntos, casados ou numa união estável, mas não é visitas, é uma convivência. Então, essa convivência, quando tem uma medida protetiva, nós temos que ser muito cautelosos para proteger, para cuidar dessa criança. Quando a gente está falando em alimentos, também, né, para não arcar tudo muito para cima de um só genitor, ou só genitora, mas que deve ser compartilhado e deve ser visto de uma forma translúcida, o que que o pai pode estar ajudando e o que que a mãe pode estar auxiliando aí com relação à pensão alimentícia. Quando a gente fala em partilha de bens na mediação familiar também, quando existe o divórcio ou a dissolução, tá conversando e tá entendendo o que que pode ser para um, o que que pode ser para outro, o que que ele prefere, o que que ela prefere, né? O que que escutar. Geralmente, nas mediações familiares, a gente tem possibilidade de fazer as sessões de forma privada. E isso daí eu vejo que é um ganho muito grande quando nós fazemos as sessões privadas. Diferentemente das outras sessões de conciliação, que às vezes não tem tanta necessidade, ou até tem, mas na mediação familiar, esse daí tem um grande diferencial, porque muitas vezes as partes chegam na sessão, elas chegam de forma, um está mais vulnerável do que o outro. A vulnerabilidade ocorre quando às vezes um não se sente, né? Existem várias formas de vulnerabilidade. Eu só vou colocar aqui, quando a gente fala em partilha de bens, às vezes uma parte ela não se sente muito confortável em estar falando perto do outro, do ex-parceiro, do que realmente ela quer, do que realmente ela se sente confortável em partilhar. Então, as sessões privadas são muito importantes para gente, nós como mediadores, tá podendo orquestrar essa sessão de mediação de uma forma mais clara. O que que eu digo clara? Porque ela pode, na sessão privada, tá vindo para mim e tá contando os seus desejos, os seus anseios, os seus medos e ficar mais tranquila, falando diretamente para mim do que se estivesse na frente do genitor.
E dessa forma, a gente pode encaminhar a sessão de mediação de uma forma que eles consigam colocar propostas de forma mais clara e chegar mais na frente com acordo. Essas são as peculiaridades da sessão de mediação, tá? Com relação aos idosos, né, que eu falei também, a questão de vulnerabilidade é uma das partes vulnerável também, por questão de idade, por questão financeira, por questão de doença. Então, quando nós falamos em vulnerabilidade, no Poder Judiciário, ele tem muito noção de financeiro mais, né? Mas não é só isso. A questão de idade, a questão de locomoção também, não poder fazer tudo aquilo que ele sempre gostaria, sempre fez e o que gostaria de fazer. Então, nós temos que cuidar muito essa questão para deixar mais ele empoderar um pouco mais e mostrar que ele também tem o direito e o pertencimento e o direito de ter as suas próprias escolhas e poder fazer um acordo satisfatório para os filhos e para o idoso ali que está nos procurando pedindo auxílio. Bom, sucessão causa mortes, que nós também trabalhamos isso, foi uma das questões que eu coloquei anteriormente. Às vezes nós temos filhos ou parente, enfim, desse falecido que às vezes não tem não teve um contato, um afeto, um vínculo muito forte com o falecido. Mas ele está ali, faz parte da sucessão, ou como herança, ou herdeiro, enfim. Então, é diferente daquele que tem um vínculo anterior com o falecido ou com os bens deixados pelo falecido. E isso daí é uma questão que tem que ser acolhida de forma muito peculiar e ouvida de forma muito, ter uma escuta muito ativa, porque cada um vai vir trazendo a sua história que teve com a pessoa, com o falecido. E cada bem que é trabalhado na sucessão também é visto de forma diferenciada. Muitas vezes tem um quadro que um gostaria de ter, o outro não está nem aí, nem lembra daquele quadro. Então, essa sensibilidade que nós temos que ter, sendo mediadores familiar, é muito importante, porque não é igual, não é porque só a gente está tratando do espólio ali, então tá, cada um vai ter a sua parte, enfim, né? Não, a gente tem que ouvir, tem que estar bem claro qual o interesse de um, qual o interesse de outro, para satisfazer todas as partes que vêm nos procurar. Então, esses são os grandes diferenciais aí que eu vejo da mediação para familiar para as outras conciliações. Os princípios, quando nós falamos em princípios na mediação familiar, claro, são muitos, são os mesmos da conciliação, quando a gente fala em civil, né? A voluntariedade. Mas eu venho aqui trazendo esses princípios aqui, que são os mais, não mais importantes, mas são os mais corriqueiros que a gente vê na sessão de mediação familiar. E eu vou colocar da voluntariedade um exemplo que eu tive que me chamou muito a atenção, que foi uma senhorinha que veio nos procurar e ela veio tranquila na sessão. A sessão, o problema era com relação às filhas dela. E eles já tinham muitas brigas anteriores, muitas discussões, muitos rancores. E ela estava sofrendo muito com tudo isso. Daí ela veio nos procurar para tentar resolver essa questão. E ela chegou muito bem, eu não a conhecia, muito bem, falou comigo, sentou. Quando chegou a filha dela, ela se transformou e disse que ela não poderia ficar mais ali, que ela não aguentaria falar daquilo, que ela não poderia estar revivendo toda aquela situação, que ela já tinha sofrido muito com aquilo, que ela já tinha emagrecido muito e que ela estava muito frágil e estava doente. Então, o que que a gente faz nessa situação? Nós temos que acolher, escutar
e dar a ela o poder, a voluntariedade, o poder de escolha, se ela quer ficar ou se ela não quer. Mas eu fui bem clara para ela e coloquei para ela que ali não era um momento de briga, não era um momento de desrespeito, não era um momento de falar alto, que era o que ela estava colocando, que ela não queria passar por isso. E que no momento que eu percebesse que estava sendo alterado a questão de voz, ou estava sendo dificultoso a comunicação entre elas, eu iria finalizar e nós não iríamos mais continuar. E se ela acreditasse em mim, a gente poderia estar dando esse passo para poder realizar a sessão de mediação. Mas ela chorou muito, muito, tentei acalmá-la e, né, primeiro fiz a sessão privada para poder explicar tudo isso, porque na frente da filha não tinha como. E depois, sim, eu também, né, como a gente tem que ter a equidade, deixar as partes no mesmo patamar, mesmo vendo que a necessidade maior ali era da mãe, mas também escutar a filha e acolher a filha, porque ela viu tudo aquilo que estava acontecendo. E daí eu perguntei para ela, né? Fiz uma sessão privada, falei de forma privada com ela e conversei. Tá tudo bem para você? Vai ser assim, assim, assim. A tua mãe não se sentiu bem, mas agora a gente pode continuar? Tudo bem, podemos. E nós realizamos as sessões ali. Foram várias sessões. Tá? Aquele dia foi uma, daí foi com o marido, foram várias sessões, foi com advogado, foi sem advogado. No final, não foi realizado o acordo através da mediação, mas após a sessão de finalizar todas as mediações, houve acordo. Então, como a voluntariedade, é importante a gente respeitar a chegada deles e mostrar o que que é. Qual é o papel da mediação? Como é? Por isso que é tão importante aquela nossa, o momento de entrada, quando a gente fala, né, o termo de entrada, quando a gente fala como é a mediação. Porque eles acham que estão ali e vai acontecer tudo que sempre ocorreu porque eles nunca conseguiam falar. Elas sempre brigavam, elas sempre se alteravam, elas sempre gritavam uma com a outra. E não aconteceu nada disso. Era muita emoção, elas choravam muito e queriam resolver de qualquer forma aquela situação, porque estava sendo doído, muito, muito, muito doído para ela, para a mãe, para a filha, para as netas, e repercutia para toda a família. E foi uma questão que resolveu, e eu fico muito feliz de lembrar esse caso, porque depois elas entraram em contato comigo, a filha, querendo dar continuidade, como a minha formação é psicologia também, elas queriam trabalhar isso na psicologia. Eu falei, não, eu sou mediadora, eu trabalho como mediadora e como psicóloga eu não trabalho mais. Daí ela assim, nossa, mas tu conduziu de uma forma tão boa, eu me senti tão bem. Eu falei, mas eu fico muito feliz com isso. Poder passar uma mediação familiar e elas serem entendidas, serem escutadas, esse é o nosso papel. E poder transformar, né, Luciana, poder transformar essa questão de que elas não conseguiam conversar. Elas conseguiram conversar e se reuniram para passar um Natal como muitos anos atrás elas não conseguiam fazer. Então, é esse o diferencial da mediação familiar. Por isso que eu sou tão fascinada nesse tema, que a gente consegue transformar, não é só o problema, mas a gente consegue transformar as relações. Porque na mediação familiar, a gente está trabalhando com as relações. É um futuro. E a maioria deles existe um futuro é, pai para filho, dos irmãos, mesmo cuidando desse idoso, mas dos irmãos também envolvido, sempre vai existir. A maioria das vezes, só quando a gente fala em união estável, que não tem filho e que não querem mais se falar, daí é diferente, mas na maioria das vezes não é assim que a gente vê, né? E questão da imparcialidade, né? Não estou nem do lado de nenhuma parte, nem do lado da outra parte, e deixar bem claro para eles. Eu estou ali para ajudá-los.
E eu não estou do lado de você, e eu não estou do lado do outro, e eu não estou do lado dos filhos, eu estou aqui para ajudar todos de uma mesma forma, a melhor forma possível que seja para eles. A confidencialidade, né, como eu coloquei, chegar na sessão privada, quando a gente está falando com a esposa, que ela, por exemplo, quer falar coisas que ela não falaria na frente do marido, ou falar com o marido de forma privada, que ele estaria falando coisas que ele não falaria na frente da esposa, ou até mesmo quando nós falamos com relação a idosos, que os filhos ali gostariam de estar falando coisas para nós, expondo sentimentos ou situações ou fatos que eles não poderiam estar falando na frente dos outros irmãos ou na frente do pai ou da mãe, para não criar cada vez mais problemas. É isso daí que eu digo, que é importante deixar claro para eles que existe a confidencialidade e nós não podemos estar passando para as outras partes. Existe a sessão privada para nós auxiliarmos a esclarecer da melhor forma possível e estar encontrando os caminhos juntamente com eles, através das propostas, para poder auxiliá-los. Então, esse princípio também é muito importante. Da equidade, que eu já falei várias vezes também, né, da questão deles estarem sempre no mesmo limiar, na mesma página, nunca um se sobrepondo ao outro. E na questão que quando a gente fala em divórcio ou união estável, existe muitas vezes isso, né? Aquela esposa que deixou de trabalhar para cuidar dos filhos e ela se sente mais vulnerável. Questão financeira. Quando nós falamos em idosos também, a questão toda que eu coloquei anteriormente, né? De financeiro, de idade, de doença. Então, nós temos que cuidar muito dessa equidade. A busca pelo consenso e foco no futuro. Como a mediação familiar, ela vem muito com muitas angústias, muitos medos, muitas sensações. É uma sessão de mediação que mexe muito com as emoções. Eu tenho muito cuidado que quando a gente for mexer naquela sensação ali, ela não aflore e não prejudique cada vez mais. Então, nós temos que tomar muito cuidado, que muitas vezes ali que está o problema, mas a gente tem que saber trabalhar muito bem, para não chegar, não piorar mais do que como chegou. Então, a questão do foco no futuro é: vamos aqui não julgar. Nós vamos falar das emoções, nós vamos falar dos nossos sentimentos, as partes, mas não julgar. Porque se a gente começa a julgar, mas ele é um malandro, nunca faz nada. Mas ela também nunca trabalhou, nunca. Daí a gente não vai conseguir ter foco no futuro, a gente não vai conseguir colocar as propostas e fazer uma contraproposta, nós só vamos julgar. E daí não é uma sessão de mediação. Daí é uma briga qualquer que não vai se levar a nenhum lugar. Então, esse é um princípio que é fundamental quando nós, mediadores, percebemos que existe o julgamento ou o foco só no passado, que ele fazia isso, ela fazia aquilo, mas ela nunca fazia não sei o quê. Não adianta, nós temos que colocar no presente o que nós podemos planejar agora para nós podermos cumprir lá na frente. Isso eu sempre deixo bem claro para as partes. As técnicas específicas da mediação familiar, que eu vejo assim que é importantíssimo nós termos esse instrumento com bastante habilidade quando a gente está trabalhando com a mediação. É uma linguagem positiva, porque, como eu disse, eles vêm nos procurar com muitos rancores, com muita tristeza, com muitas mágoas, porque era uma questão que eles não estavam pensando que iria ocorrer. Por exemplo, a separação, o divórcio, o falecimento ou o cuidado de um idoso.
tá? Então, quando eles nos trazem alguma questão, a gente tentar transformar essa linguagem de uma maneira mais positiva para eles perceberem que a gente consegue, ou quando eles estão muito, é difícil, ou não, não dá, é impossível, eu não consigo. Tentar mostrar quais são as possibilidades que podem estar, fazer perguntas para que eles nos tragam possibilidades de uma forma mais positiva para poder ver. Porque muitas vezes as pessoas, quando estão no conflito, elas não conseguem enxergar, realmente, e só conseguem enxergar as coisas ruins. Então, ter uma linguagem mais positiva, olhar para o futuro. O que que nós vamos estar podendo juntos fazer para aquele idoso, para aquela criança. Muitas vezes é uma criança também é uma criança especial, né? Hoje em dia a gente trabalha com muitas crianças que têm, por exemplo, um autismo. O que que a gente pode fazer juntos com aquela criança para poder ajudar aquela mãe que às vezes fica sobrecarregada, que ela tem que trabalhar e que ela também tem que cuidar dessa criança. Então, ter um olhar para o futuro e ter uma escuta atenta, mas muito mais do que isso, a imagem corporal. É escutar além daquilo que se ouve, né? Mas ter uma escuta corporal, da imagem corporal. Hoje até eu recebi uma ligação de uma advogada pedindo para que fosse a sessão de mediação presencial. A gente vê muito isso, acontece aqui no Sejusc de Blumenau, até quando nós trabalhamos com idosos, a maioria das sessões são presenciais. Porque, primeiro, é difícil deles interagirem com a tecnologia, porque eles não têm conhecimento, eles não têm a percepção sensorial ainda, a conexão eles não conseguem fazer, eles não conseguem ter a rapidez e o entendimento disso dificulta muito. Então, as sessões com idosos, geralmente de forma presencial, isso facilita muito para a gente ter uma noção dessa linguagem corporal. Porque às vezes eles não se sentem bem, e isso daí é importante a gente ter o conhecimento, a percepção e a nitidez para nós trabalharmos com a sessão de mediação. Até também com essa mulher que ela vem de conflitos, muita agressão do marido, ou às vezes quando é o marido também, né? Então, isso daí é importante a gente estar fazendo sessões eh, presenciais. Claro, quando existe conflito com o ex-marido, muitas vezes a gente faz em sessões privadas, né? Mas isso é muito importante. A imagem corporal fala muito, nós temos que estar muito atentos. Mesmo que as sessões de mediação, a maioria é online, a gente consegue perceber. Algumas coisas, muitas coisas a gente consegue perceber no olhar, na forma como ela tá. Às vezes tem pessoas que não gostam de nem abrir a câmera. Então, tudo isso vai nos dando indício de que algo está errado, alguma coisa a gente tem que estar atenta, alguma diferencial a gente tem que cuidar ali quando existe essas alterações. Quando eu coloco as técnicas específicas e o resumo, é importante porque quando a genitora, por exemplo, está falando que ela gostaria que fosse assim, que ela gostaria que fosse assado, que ele deveria fazer isso, que ele deveria fazer o pai, né? Fazer aquilo. É importante nós, mediadores, fazermos um resumo disso para a gente poder passar para o genitor, para ver se realmente, primeiro, realmente ele entendeu o que ela estava falando. Porque como existe muitas emoções envolvidas, às vezes a fala dela não é recebida por ele de uma forma real. Então, nós mediadores temos que filtrar isso e tá passando para ele realmente como ele deve escutar. E vindo de uma mediadora e de um mediador, ele consegue estar entendendo de uma forma mais clara sem julgamento. Isso daí facilita muito também a mediação, a sessão de mediação, o resumo daquilo que o outro está pedindo, a outra parte está pedindo, para ele poder
primeiro, ele poder escutar, interpretar e estar respondendo de uma forma mais tranquila. Isso diminui também a animosidade das partes, para poder existir ali a clarificação, para ele poder entender da forma mais clara possível, sem o julgamento. Porque quando a gente fala e a outra pessoa escuta é diferente, porque a maioria dos conflitos é isso, né, Luciana? A pessoa está falando, mas a outra entende completamente ao contrário do que a gente fala. Então é isso que nós facilitadores, nós somos facilitadores da comunicação, da relação ali, para poder interpretar o que ele está falando. E depois, eu acho maravilhoso que depois que eles conseguem entender essa dificuldade que existia, eles conseguem devagarinho estar se relacionando, se comunicando de forma diferente. Então, quando eles passam por uma sessão de mediação e veem que realmente eles conseguem solucionar o problema deles, porque ninguém é melhor para resolver o problema deles do que eles mesmos, porque eles estão passando por isso. E eles vão poder acordar algo que eles vão poder cumprir lá na frente. Então, eu penso assim, como que uma terceira pessoa vai poder decidir a reorganizar uma família, sendo que nunca esteve com essa família, nunca soube como é que é a relação entre pai, filho, mãe, se tem um avô ali que cuida da filha, da neta também, né? Ou desse idoso, como que uma terceira pessoa vai poder decidir, né, de forma satisfatória para todos ali? É complicado, é difícil. E a mediação entra nesse caminho para poder facilitar e reorganizar de uma forma satisfatória para todos, com a empatia, com a escuta. E como eu coloquei aqui, uma das técnicas, motivar a fala sem o julgamento e sem você ficar julgando, né? Mas você nunca fez nada e agora você quer isso, mas você nunca disse isso, como é que você queria que eu entendesse o que você queria que eu fizesse? Então, nós não podemos deixar, e isso acontece muito, e eu sou bem clara e eu não deixo. Nós não estamos aqui para julgar. Então, se a gente começar a julgar, nós não vamos conseguir sair do lugar, porque daí o outro também vai querer se proteger e vai querer julgar ou vai querer colocar outras situações também, e a gente não consegue avançar. Hipóteses possíveis. Uma das técnicas também importantíssimo para a sessão de mediação, porque enquanto mais hipóteses possíveis, não aquela que é impossível de fazer, né, as hipóteses que existem para poder ver o que realmente pode e o que não pode. A Lisa Parkinson, no livro dela, ela coloca que eu acho importantíssimo, e eu também uso, e até eu conversando esses dias com o Henrique, ele disse, realmente eu acho isso importante, já usou, e é muito satisfatório, até mais tranquilo para os genitores. Por exemplo, nós estamos realizando um acordo que existe a convivência da criança com o pai. Mas o pai, ele tem que reorganizar a rota dele também, ele tem que saber, ele nunca pegou o filho na escola e agora ele vai ter que começar a pegar o filho na escola, porque o filho sai da escola, vai ficar com ele, passa a pernoite, daí ele devolve outro dia o filho e devolve ali na escola para os cuidados com a mãe. Só que ele não sabe quanto tempo vai levar para ele chegar a essa escola. Então, ele tem que ver a questão do trabalho dele, quanto tempo ele vai levar do trabalho dele a essa escola, mas como que ele vai acordar numa sessão de mediação se ele não tem ainda essa experiência? Ele nunca teve, que sempre foi a mãe que provavelmente pegou o filho na escola. Então, o que que a gente faz? Nós fazemos um acordo que ele vai ser experimentado por 1, 2 meses, e depois dessa experiência de 1, 2 meses, nós retornamos para conversar. Se tá tudo ok, joia, perfeito. A gente
continua com esse acordo, a gente pede para o Ministério Público analisar, que também é um outro diferencial da mediação familiar, quando tem crianças e idosos, nós temos que enviar para análise do representante do Ministério Público, ele tem que ver se realmente está tudo ok, tudo certo, estando ok, daí sim o juiz homologa. Então, essa experiência de 1 ou 2 meses que a Lisa Parkinson coloca no livro dela, Mediação Familiar, eu acho fundamental, porque muitas vezes os pais estão ali, eles querem o convívio com os filhos querem ficar com os pais, só que eles não sabem como é que é. Eles nunca tiveram essa experiência. Porque com a mãe, com todo um arsenal em casa, ou com alguém que ia pegar, era diferente. E agora mudou tudo. Então, essa experiência a gente também dá. Tem pessoas que ficam meio assim, não, a gente vai fazer já, vai dar certo, e tem outras que esperam para a gente alinhar mais para frente. Na Europa também, uma questão importante que eu acho excelente, que não é feito aqui no Brasil, só que eu acho fundamental também, já realizei em acordos também que a gente colocou, estipulou isso. Por exemplo, hoje eu realizo um acordo de uma criança, com uma criança envolvida, de 1 ano. Esse acordo, ele não vai ser o mesmo, eu digo, não vai ser realizado da mesma forma quando essa criança for um adolescente. Então, na Europa, o que existe de, por exemplo, assim, 5, 7 anos, eles revisam todo esse acordo, já está estipulado no acordo que existe a revisão desse acordo, porque pode existir mudanças. Porque a criança de 1 ano vai ser bem diferente a convivência com esse pai, com essa mãe, quando ela estiver na adolescência. Porque daí ela já tem os gostos dela. Daí pode ser que eles também não vivam no mesmo bairro, na mesma cidade. Então, existe essa rever esse acordo já feito. Eu acho fundamental. O objetivo da mediação. Então, consiste numa sequência de fases que é bem racional, né? Aqui os fatos são reunidos, as diferenças são esclarecidas, as opções possíveis são identificadas e as propostas para resolução são trabalhadas. Discutir preocupações, interesses e necessidades de forma colaborativa e consensual. Se não existir a colaboração das partes, a gente não fala em sessão de mediação. Se existir alguma das partes que a gente percebe que ela não está sendo verdadeira naquilo que ela está falando, também não existe sessão de mediação. Então, nós temos que ter claro isso. Nós estamos ali para cooperar, para fazer o nosso melhor hoje, para a gente poder realizar um acordo para ser satisfatório futuramente para todos. Luciana, eu só estou cuidando aqui do tempo para não ultrapassar, tá? Eu já estou finalizando aqui. Sheila, não te preocupa, não. Tá, as especificidades da mediação. O tempo todo eu estava trazendo especificidades, né, as diferenças de uma sessão de mediação. Mas as mais importantes aqui que eu ressalto é a continuidade das relações. Sempre vai existir uma continuidade. Por isso que a gente tem que cuidar muito nessa relação dessas pessoas, para elas poderem estar conversando e continuando essa relação, porque a gente não está falando só de um acordo. Não é só um acordo num papel, e que depois elas cumprem e finalizou. Como na civil, assim, né? Bom, ele está me devendo, eu vou pagar, realizou o pagamento, extinguiu, tá tudo certo. Não, na mediação familiar existe a continuidade das relações, a gente tem que cuidar com muito apreço essa questão. A ponta do iceberg e a carga emocional. Existe muita carga emocional e a gente tem que saber trabalhar isso. Nós temos que ter habilidades para poder trabalhar com toda essa carga vinda. Se for divórcio, se for idosos, se for sucessões, nós temos que estar preparados para receber. O princípio do melhor interesse da criança, que nós sempre temos que cuidar, independente se ela da idade da criança,
Quando tiver uma medida protetiva, ainda mais também, né? E o desequilíbrio de poder e vulnerabilidade. Então, quando eu falo vulnerabilidade aqui, são todas as questões. É a questão financeira, é a mulher que ela é espancada pelo marido, é a criança também que existe graves ameaças. Então, essas especificidades a gente tem que trabalhar de uma forma bem cuidadosa. Esse é o grande diferencial da mediação familiar. Aqui em Blumenau, vou só colocar uma estatística para conhecimento das pessoas. Em 2024, temos a referência de que mais de 82% dos processos que foram enviados para realizar as mediações foram celebrados acordos. Então, assim, é muito importante o teu trabalho, Luciano, o trabalho de todas as pessoas, que a gente possa mostrar para a sociedade, mostrar para as partes, mostrar para o Poder Judiciário que na mediação familiar essas partes elas devem ser ouvidas, porque não é só realizar um acordo, é muito mais. A gente está cuidando das pessoas, a gente está cuidando das relações humanas. E para que isso ocorra futuramente, uma satisfação do convívio de todas as partes envolvidas que vieram nos procurar. Então, para finalizar, eu coloco uma frase aqui do Vesula, que eu vejo que na mediação familiar cai muito, muito bem. O importante é o efeito emancipador que esse posicionamento produz nos participantes, por se sentirem capazes de analisar, resolver os próprios conflitos e de conduzir a própria vida de maneira responsável, cooperativa e solidária. Essa questão que o Vesula nos traz, ela cai muito bem para a mediação familiar, e é isso mesmo, uma questão de responsabilidade que todo mediador tem em poder estar fazendo essa transformação na vida das pessoas que vêm nos procurar. São essas as diferenças aí, essas diferenças da mediação familiar que hoje eu vim para trazer, né, Luciana? Espero que ah, tenha sido de agrado aí das pessoas, que possam ter o conhecimento disso, possa ajudar a quem está nos procurando. E vamos junto fazer a diferença, né? Tá aqui o meu contato, tá aqui o meu Instagram, para quem quiser entrar em contato através do e-mail também, vai ser uma grande satisfação. Luciana, se tiver alguma pergunta, não quero esgotar também o seu tempo aí. E é, a tua fala estava tão agradável, tão de fácil acesso, assim, né, de compreensão, que eu não quis nem interromper. Estava muito deliciosa, né? Bem essa palavra, delicioso te ouvir, né? E trazendo pontos, né? Quando a gente fala de mediação familiar para mediadores, para quem, né, quem é mediador, exerce a mediação familiar, nada é estranho, mas sempre tem pontos, né, que fazem a gente desacomodar e pensar um pouco mais o que poderia ser melhor do que já é, né, ou diferente do que eu venho fazendo, o que a Caroline trouxe que é o que eu faço um pouco diferente, o que poderia ser melhor, o que eu poderia experimentar, né, e sentir de alguma outra forma. Então, esse é o propósito, né, a gente trazer essas desacomodações e se melhorar como profissional, né? Eu anotei um monte de coisas aqui, acho que eu nem vou conseguir falar de todas, O que a mas gente conseguir. mas a gente, tempo não vai faltar, e também pode voltar, né? A gente pode continuar essa conversa em outro momento, com toda certeza. Falaste em algum momento uma coisa assim que é uma coisa bastante comum, mas tem momentos que acho que a gente, até no estar prestando mais atenção, parece que aquilo causa mais, né, mais forte. Falar sobre famílias em transição de uma estrutura para outra. A gente sabe que é isso, né? Mas assim, eu fiquei pensando, família em transição de uma estrutura para outra. Aí tu pensas, né? Assim, o nosso lugar de referência, né, de fortificação, assim, de se sentir tranquilo, de acomodado, né, fortificado, alimentado, enfim, né, a nossa referência ao nosso lar, né, a nossa casa física, seja ela muito rica, muito pobre, não importa, é o nosso espaço, é a referência, é para ali que a gente quer voltar, né?
e a família. Então, eu fiquei pensando, nossa, olha como isso é forte, né? A gente tem toda essa referência daqui a pouco desmontada, né? E não é aqui culpa de um, de outro, mas assim, são coisas da vida, não deu certo, vai separar, enfim. E isso tudo precisa ser refeito, reestruturado, né? Então, imagine a gente, né? Os mediadores familiares que já fazem mediação há algum tempo, a gente sabe, e muitos mediadores também já passaram, né, por essa, como pessoa, né, não como profissional, mas por essa situação de separação, e a gente sabe que o sofrimento que isso causa, né? E certa vez eu vi numa pesquisa que a dor de uma separação, ela é maior que a dor de um parto, né? Então, Uhum. imagina, né, como isso dói e remontar tudo, refazer tudo, né? O quanto a gente vai estar preparado emocionalmente, financeiramente, para reorganizar isso tudo, né, Carolina? Então, assim, tu trouxeste uma coisa que é, como eu disse, parece banal para quem faz mediação familiar e ouve falar em separação, mas daqui a pouco a gente presta atenção, puxa vida, mas isso é muito pesado, isso é muito difícil realmente, né? Então, me chamou a atenção para nós, mediadores, assim, dar toda essa atenção, né? Ter mais paciência com essas pessoas, ter mais carinho, mais recepção a essa dor, procurar entender melhor essa dor, porque é uma coisa bastante difícil, realmente, né? E isso que tu estás falando, né, Luciana, é com relação ao divórcio que tu nos trouxe. Mas quando a gente passa para o direito sucessório, é uma dor que às vezes também é inesperada, porque tu não esperava o falecimento, a morte de um ente querido. E que daí tu tem que passar por um direito sucessório, tu tem que passar para a sucessão, e às vezes tu encontras pessoas que tu nem esperava que realmente iria encontrar para estar Foi dividindo uma tudo aquilo coisa e que eu conversando anotei sobre. aqui, né? Tu falaste de pessoas que a gente não conhece, tu usaste esse termo assim, né? Dividir coisas que são da nossa história, da nossa família, de repente, com pessoas que a gente não conhece, que entram ali, que chegam, né? Que fazem parte desse sistema, e a gente às vezes nem sabe, né? Acontece mediações Uhum. vir, parecer filho que nunca soube que existiu, enfim. A gente tem que aceitar isso, né? As pessoas terem que aceitar, inserir, dividir e conversar sobre isso. Não é nada fácil, com toda certeza. Não, é uma questão que envolve muitos sentimentos. Então, para quem é mediador familiar, tu tem que ter essa habilidade de poder estar gerindo toda essa questão. Então, é muita questão de você ter o conhecimento disso, o conhecimento prático, o conhecimento da técnica, o conhecimento das estruturas que tu pode aplicar e poder gerenciar isso da melhor forma possível, porque isso é o que mais tem. E se a gente não souber as habilidades para trabalhar com isso, a gente pode desandar uma sessão, Com um acordo, certeza. uma sessão toda. Isso é muito É, importante, até a e tu relação deles. pegar esse teu gancho para outra coisa que eu anotei em relação a isso, que tu falaste das emoções, né? Eu falo muito aqui, já falei em várias outras encontros aqui, né? Nossos eventos que falam de mediação familiar, na responsabilidade do mediador, né? Então, quando vem essa questão das emoções, nós não somos, né? No teu caso, tem a psicologia, né? Mas muitos, a grande maioria de nós não, né? Tem outras coisas que eu também acho que isso ajuda muito, e até vou fazer dois ganchos aqui, porque são duas coisas que eu anotei que tem a ver com o mesmo assunto. Uma é a questão da responsabilidade mesmo do mediador de não piorar as coisas, né? Essa família, essas pessoas, que chegam a nós, elas precisam sair da mediação, mesmo que não haja um acordo, precisam sair melhor do que entraram. Né? Então, assim, a Uhum. responsabilidade da nossa fala, da condução, da nossa experiência, do cuidado de como a gente vai fazer a gestão desse conflito, né? Para não deixar as pessoas piores do que elas entraram, né? Então, esse é um ponto que eu acho importante, sempre falo aqui da responsabilidade do mediador, que a gente tenha, né, esse cuidado, que a gente tenha, estude, né,
faça mediação, porque a mediação se aprende mediando, né? Não tem jeito. Então, que Uhum. exerçam para ter essa experiência, porque quanto mais experiência a gente tem, mais a gente consegue fazer isso melhor, não tenha dúvida, né? Como tudo na vida, né? Até dirigir, quanto mais dirige, mais experiência tem, mais craque fica, né? Não é muito diferente disso. Então, a gente vai também tendo as percepções mais aguçadas sobre as coisas, né? E o outro gancho aqui junto, que eu vou trazer, é justamente quando tu falaste da questão da psicóloga, né? Então, também é um ponto interessante para nós aqui pensarmos, né, e só observarmos, na verdade, aqui como mediadores, que sim, a mediação a gente se desfaz, né, se desveste daquela nossa profissão de origem, né, mas a gente tem sim um conhecimento. Por exemplo, eu tenho a minha formação de origem a comunicação, né? Então, isso me ajuda muito na mediação, não tenha dúvida. Como a psicologia, né? Esse conhecimento está em ti. Não, mesmo que tu não exerça a função da psicóloga, tu tem técnicas que tu pode usar, tu tem conhecimento, percepções das pessoas que te facilitam, né? Então, sim, né? É bacana que a gente possa usar nosso conhecimento de origem, nem vou dizer a profissão, que a profissão vai ficar lá de lado, mas o nosso conhecimento de origem, né, para fazer com que as coisas desandem, né, e não é nem desandar no sentido de ficar ruim, mas desandar no sentido de progredir, né, de Sim. a mediação continuar e ter o progresso, né, nesse sentido que eu quero falar. Então, isso é importante também, né? Que a gente saiba utilizar, sem misturar as coisas da profissão, mas sim utilizar do conhecimento. Eu acho Com duas certeza, coisas Luciana. Para bastante importantes. para a gente gerenciar as emoções vinda na sessão de mediação, claro que facilita muito a formação, toda a bagagem que todos os mediadores têm, auxiliam quando a gente vai trabalhar. Então, por isso que eu digo que é importante a especialização, porque você tem que focar em uma área que você vai trabalhar, se especializar naquilo e fazer o teu melhor naquilo para você ter um bom resultado. E se especializar na mediação familiar foi a melhor coisa que eu pude fazer, porque eu percebi no que eu tinha mais feeling, no que eu gostava mais de fazer, fui me aprofundando, e isso me dá uma tranquilidade de eu poder trabalhar com essas pessoas e ter um melhor resultado. E a gente vê o retorno disso. Então, isso daí é maravilhoso, não é só o que tu tem da bagagem anterior, mas você está buscando o se polir, o Sim. melhorar cada vez mais para poder fazer um trabalho satisfatório para todos que vêm te procurar. E isso daí é o melhor dos resultados E a gente possíveis. sabe, né, Carolina, que só a formação que a gente tem lá, básica do mediação familiar, ainda que seja mediação familiar, né, aquela mediação básica da mediação familiar, não é o suficiente. A gente tem aí a questão da sociologia, da psicologia, a própria sociologia, né, quando a questão de grupos, enfim, é tanta comunicação mesmo, né, não violenta, empatia, são tantas coisas que nos ajudam que a gente precisa buscar, né, esses subsídios fora daquela formação que não nos dá o suficiente. Então, por isso, e esse é o objetivo aqui do Centro de Mediação, é a gente falar sobre isso, fazer despertar nos mediadores, né, nos que estão em formação e nos que já são formados também, né, os que já têm experiência, a gente sempre traz, percebe alguém, né, dos convidados, nos deixa aí alguma pulguinha, alguma coisa para ver algo diferente, e sempre tem, né, porque a mediação tem isso de lindo que eu acho, né, é um universo de aprendizado, é um aprendizado sistêmico, assim, imenso, que a gente não para nunca de aprender, né. Eu vou te fazer, então, uma única pergunta pelo tempo aqui, mas depois eu te encaminho se vierem outras, né? Vamos ver se eu conseguir entender bem aqui, eu vou tentar ajudar, porque é da Ana Paula de Curitiba. Ela pergunta assim: como você vê na mediação a divisão de bens ainda em vida, quando os pais são idosos e querem organizar isso em vida, né? E depois eles falecem e existe esse acordo, né? Pelo que eu entendi, que ela escreveu de uma forma meio complicada aqui, mas pelo que eu entendi, ela quer que que os filhos não briguem depois da morte dos pais, que fiquem tudo já alinhado,
né? Eu já fiz uma mediação assim, e acho que funcionou muito bem, mas ela quer saber a tua opinião sobre isso. Acredito, né, Luciana, que ela esteja falando parecido como um testamento. É isso? Será? Pelo que eu entendi? Não sei É um se bem, acordo. não deixa de ser, né? Por exemplo, eu até vou reportar então a mediação que eu fiz assim, né? Que né, foi os pais queriam, eles tinham muitos imóveis e eles queriam já para que os filhos não brigassem, deixar separados. Esse é teu, esse é teu, esse é teu, esse é teu. Mas isso ficou num termo de mediação sem nenhum registro de imóveis, nada. É só a partilha ali para não haver a briga na hora de fazer toda a separação, né? Que já ficasse determinado quem ia ficar com o quê. Mas depois da morte, lá na frente, iam fazer os encaminhamentos devidos, né? Então, eu entendi que é mais ou menos isso que ela imagina, assim, né? Se é benéfico as famílias poderem já tratar de um planejamento, né? Um planejamento não sei se dos bens, né, da familiar futuro, né, depois da morte dos pais, algo nesse sentido. Né? Eu acredito, né, Luciana, que sendo um acordo satisfeito por todas as partes que estão ali envolvidas, é sempre válido. O meu receio é que, com o tempo, essas necessidades e interesses, eles vão alterando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque em testamento é uma coisa, porque tá ali, se passou dos anos, se esse testamento é válido, o juiz deu o acordo que tá tudo certo, ele ainda é válido. Agora, esse acordo é um acordo ali, é um papel, não é registrado, né? É um acordo que eles fizeram entre si. Se eles, depois que falecer, um dos pais ou os dois, enfim, se eles também acordarem com o que foi disposto no acordo que eles fizeram, tá excelente. Eu acho isso Até porque importantíssimo. poderia, né? Agora discutir, agora eu gostei dessa pergunta. Até porque poderia, né, Caroline, por exemplo, um acordo de mediação, ele pode ser alterado em outro acordo de mediação, né? Poderiam essas mesmas, se alguma coisa mudou, essas mesmas pessoas, né? Por exemplo, os pais faleceram, mas ficou lá um acordo de mediação, né? Que tal coisa fica para um ou tal coisa fica para outro. Eles poderiam voltar na mediação e rever se realmente é aquilo, se quer alguém fazer alguma troca, poderia, sem problema Sim, nenhum. sim, sem problema Que não nenhum. houve nenhum registro, né, de cartório, quero dizer, né, registro de imóveis, nada, foi só um acordo de intenção, né, de como as coisas vão funcionar lá no futuro. Então, poderia, né? Não, não é uma má ideia. E essa mediação que eu fiz, os pais, dois velhos, um casal de velhinhos, muito lúcidos, eles procuraram a mediação. Eles procuraram a Câmara, essa mediação não foi nem pelo Sejus, que foi pela minha Câmara privada, e eles procuraram a Câmara querendo deixar tudo organizado para os filhos, vieram os filhos juntos, todos concordando com tudo, com a ideia dos pais, e ficaram conversando ali, funcionou muito bem. Mas é aquilo, é um acordo Excelente. de intenção futura, né? Que pode ser alterado numa outra mediação, enfim. Né? Excelente, eu acho que deveriam ter mais desse tipo de Porque menos pensamento. Eu brigas, acho. pelo menos, né? Com certeza. Não, e existe a demora também, né, Luciana? Para a abertura de um inventário não é tão simples assim. Existe a demora, Pois é. existe os gastos e também a motivação ali. É muito difícil de você estar num inventário, não é? Para quem já passou por isso, sabe o que que é. Porque é anos, anos de espera, de mudança de interesse de às vezes falece um e ainda está naquele inventário do anterior e já está sendo aberto outro. Então, assim, se existe um acordo anterior, isso daí é muito mais rápido, muito mais fácil, sem necessidade de estar abrindo esse inventário, discutindo e fazendo plano de partilha para ver o que que vai ficar com quem, né? Então é muito melhor, É um com certeza. planejamento, é um caminho bem interessante aí, né? Uma grande possibilidade aí também para mediação. Com Caroline, certeza. passamos aí um pouquinho do nosso horário, mas não tem problema. Eu te agradeço demais essa participação, foi ótimo, um tema gostoso de ouvir. A gente sabe que mediação familiar, assim, tudo que a gente ouve só
só engrandece, só fortalece, só nos desperta a ser melhores, né? E tentar procurar todos os subsídios para fazer melhor o nosso trabalho com mediação familiar e atender essas pessoas que acreditam, né, na mediação, estão ali acreditando numa possibilidade. Então, muito obrigado pela tua participação. As portas do Centro de Mediação estão sempre abertas. Não precisa a gente nem fazer convite. Se tiver um tema bacana, alguma coisa, avisa, a gente já agenda, vem aqui, você já faz parte aqui da casa. Então, muito obrigado mesmo por essa disponibilidade. E te passo a palavra para se despedir do pessoal. Luciana, eu que agradeço aí o convite, eu fiquei muito honrada em receber e eu que tenho que te parabenizar por esse trabalho maravilhoso de poder estar comunicando aí para as pessoas o que que é a mediação, como a gente trabalha. Eu acho que o maior número de pessoas que têm o conhecimento disso daí e poder fazer esse trabalho é grandioso, não só para as partes ali que vêm nos procurar, mas isso daí reverbera para todo ao redor dessas pessoas que estão sendo tratadas de forma diferente, estão sendo transformadas numa relação que não está sendo imposto algo para elas, mas elas estão fazendo parte dessa mudança, dessa estrutura para melhor o futuro, porque se não deu certo com o casamento, se existe o divórcio ou existiu o falecimento de um ente querido, vamos tentar reorganizar, recalcular essa rota da melhor forma possível, que essa dor não seja tão forte, tão pesada e que a gente aqui como mediador possa ajudar da melhor forma possível. Parabéns por esse teu trabalho maravilhoso. Quando vocês precisarem, estou aqui. Podem contar comigo sempre, viu? Muito, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada a todos que estiveram conosco, os que vão estar ainda, e boa noite a todos.